Este programa é uma produção independente de idealização da Renovação Carismática Católica. A Rádio Shalom apresenta Renovação em Movimento. Renovação em Movimento. Éder Machado. Boa tarde, Ceará! Boa tarde, povo amado do Senhor! Está no ar o programa oficial da Renovação Carismática Católica. Programa Renovação em Movimento. É aqui onde as comunidades, paróquias, dioceses e grupos de oração de toda a Arquidiocese de Fortaleza se encontram na vivência da unidade e do amor de Deus. A luz da aurora apareceu. Eu sou Éder Machado, estarei com você até às 18 horas aqui na sua rede Shalom de Rádios, na sua Shalom FM, e no YouTube da Renovação Carismática Católica, com muita música católica, informação, partilhas, testemunhos, tudo o que acontece na RCC em toda a Arquidiocese de Fortaleza. Com produção de Vera Cruz, coordenação geral Rosângela Leite, técnica Gabriel Silva e Luminous Play, realização Rádio Shalom e Ministério de Comunicação da RCC Fortaleza. Fica ligado conosco, o programa está só começando, tem muita coisa maravilhosa pra gente aproveitar nessa tarde. E você pode deixar o seu comentário aqui no chat da nossa transmissão ou também no nosso Instagram, @RCCFortalezaCE. Participa, manda teu testemunho, manda teu comentário, deixa divulgação do teu evento, de repente faz aí um convite para que todo mundo também possa acompanhar conosco. Lembrando que você pode pegar também o nosso episódio e mandar para todo mundo, né? Compartilhar para todo mundo, para que eles ouçam também a palavra que o Senhor tem para nós nessa tarde. No programa de hoje teremos a participação dos nossos irmãos do grupo de oração Vida com Cristo. Teremos a pregação no nosso grupo de oração com a nossa querida irmã Luana. Teremos ainda o nosso editorial, hoje com a participação do nosso querido irmão Paulinho, representando o Conselho Arquidiocesano. Mas para começar o nosso encontro de hoje, possamos pedir juntos a presença do Espírito Santo sobre nós, que ele venha sobre nós, interceder por todas as nossas estruturas, nossos equipamentos. Você que está ouvindo na sua casa, o que você tem para rezar para Deus hoje, né? O que você quer pedir? O que o Espírito Santo tem que passar à frente na tua vida? Quais são as decisões que você tem que tomar, né? Então, peçamos juntos que o Espírito Santo venha sobre nós, clareando as nossas mentes e principalmente semeando o nosso coração para que nós possamos tê-lo, dando frutos na nossa vida, iluminando os nossos passos, direcionando os nossos caminhos. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Você está ouvindo Renovação em Movimento. Éder Machado. E é neste clima que apresentamos o nosso tema de hoje: dirigi os vossos passos pelo caminho certo. E lembrando que nós estamos celebrando a vocação laical,
né? Nós somos leigos, nós que estamos aqui somos leigos e a igreja nos chama a viver essa vocação onde quer que nós estejamos, né? Na nossa família, na nossa casa, na nossa faculdade, no trabalho, onde quer que nós possamos ir, que verdadeiramente nós possamos levar essa missão que Deus nos dá, né? Que a gente possa evangelizar da forma que Deus nos permite ter, né? Porque a cada um Ele dá o dom que Ele quer, né? Então que a gente possa abrir o nosso coração para acolher o chamado de Deus, que muitas vezes é desafiador, né? E por falar em desafio, eu já gostaria de convidar o meu querido irmão Paulinho para se apresentar, representando hoje aqui o Conselho Arquidiocesano. É um desafio ser leigo ou não? É tranquilíssimo demais. É um desafio. Boa tarde, Éder. Boa tarde, irmãos do Grupo de Oração Vida com Cristo. Boa tarde, irmãos ouvintes do programa Renovação em Movimento. É um desafio. A nossa vida é de desafios, mas nós podemos lembrar Santo Agostinho, né, quando ele nos diz que Senhor, é difícil te seguir, mas é impossível te deixar. E é nessa linha de raciocínio, de entendimento de Santo Agostinho que nós caminhamos. Muito bem. E quem é o Paulinho? Eu sou do Grupo de Oração Vida com Cristo, né? Essa é a nossa identidade na igreja, nós pertencemos ao Grupo de Oração Vida com Cristo. Por esse tempo, pela graça de Deus, também estou coordenador diocesano do Ministério de Pregação. E é com toda alegria, com todo carinho, que em nome do Conselho da Renovação Carismática da Arquidiocese de Fortaleza, nós queremos acolher a você, que nessa tarde tirou um pouquinho do seu tempo para estar conosco, para abrir o seu coração para aquilo que o Senhor tem para nos dizer nesta tarde. E digo para você, o Senhor reserva uma porção de graças dobradas a você. Não saia, fique aí, fique conosco. Muito bem. E nós temos aqui também a nossa querida irmã Luana, que vai trazer a palavra de Deus. A responsabilidade é grande. Vai trazer a palavra de Deus para nós nessa tarde. Não é sacerdotisa, mas é uma leiga que vai trazer a palavra de Deus para nós nessa tarde. Seja bem-vinda, Luana. Muito obrigada pela oportunidade de nós estarmos aqui no programa Renovação em Movimento. Uma ótima tarde, uma abençoada tarde e final de semana a todos que acompanham o programa. Sim, a palavra de hoje está na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 13. Dirigi os vossos passos no caminho certo. É uma responsabilidade muito grande, mas faz parte da nossa vida, né, cristã. Nós precisamos cada dia mais buscar e nos alimentar com essa palavra que deve iluminar a nossa vida. Muito bem. Quem é a Luana? Bem, eu sou a Luana, faço parte do Grupo de Oração Vida com Cristo. Nós somos da paróquia São Francisco de Assis, no bairro Quintino Cunha. Inclusive, um grande abraço ao nosso pároco, Padre Adalto. Estou muito feliz aqui pela oportunidade, repito mais uma vez, estar aqui com os nossos irmãos. Sou casada, tenho um filho e lá no nosso grupo, eu pertenço ao Ministério de Pregação. Muito bem, muito bem. E aí, Paulinho? O quadro editorial geralmente é a palavra que o Conselho traz para nós toda semana, né? E hoje você é o enviado por Deus, primeiramente, e segundamente pelo Conselho para trazer essa palavra para nós. O que é que essa palavra vem trazer para o nosso coração? Então, mais uma vez, irmãos e irmãs, boa tarde, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estarmos aqui e em nome do Conselho da Renovação Carismática, mais uma vez nós queremos acolher a você, que nessa tarde se dispôs a estar conosco. Digo a você, você não vai perder nada. O Senhor tem muitas graças reservadas para você e nós estamos aqui intercedendo e rogando a Deus que tudo isso seja alcançado no seu coração. Quem não temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Só tu és santo e todas as nações virão prostrar-se diante de ti, porque se tornou manifesta a retidão dos teus juízos. Isso é uma citação que está no livro do Apocalipse, no capítulo 15, no versículo 4. Esse é o brado de vitória, é o brado de alegria da renovação carismática da Arquidiocese de Fortaleza nesse tempo. A esse respeito, nós também queremos dizer a você da nossa alegria. Esse final de semana, nós tivemos o Congresso Jubilar da Renovação Carismática. Toda a renovação carismática do Estado esteve reunida em Limoeiro do Norte. 50 anos, quem diria? Quem diria que nós chegaríamos, eu até entendo como uma profecia do Papa João Paulo II, quando ele nos disse vida longa aos carismáticos.
Então, diante disso, como não glorificar, como não exaltar, como não externar nossa adoração ao Senhor pela renovação carismática, o local que o Senhor nos chamou. Chamou a mim, chamou a todos os irmãos que estão aqui, chamou a muitos que nos escutam e chama a você que nessa tarde está aqui nos acompanhando pelo programa. Eu tive uma experiência pessoal com Jesus através do batismo no Espírito Santo em março de 98, há exatamente 27 anos atrás. Fui batizado exatamente no mês de março, quando estive no seminário. E aí, como todo mundo, o Senhor me chamou porque eu tinha que... O negócio estava meio complicado, né? E eu não tinha um bom relacionamento com meu pai. Então, aconteceu tudo isso, eu fui batizado no Espírito Santo, o Senhor fez novas todas as coisas na minha vida. Mas aí faltava algo que eu, quando rezava, colocava para o Senhor. Como eu posso ser um homem novo batizado no Espírito Santo se eu não tenho um bom relacionamento com meu pai? E aí lembro que exatamente no Natal de 98, o meu pai esteve lá em casa e gostava muito de café, assim como eu, lembro ainda desse fato. E aí eu preparei lá um café para o meu pai com um bolo, que ele gostava de bolo. E aí levei o café e o bolo para ele, e aí quando eu entreguei, ele disse: pai, eu queria te pedir perdão. E aí imediatamente eu saí de perto dele, porque aquilo para mim foi um peso que eu havia tirado do coração, de tudo aquilo que eu trazia. E aí daqui a pouco, quando eu consigo respirar, eu volto lá e quando chego encontro meu pai chorando. Nunca tinha visto meu pai chorando. E aí ele levantou e disse: meu filho, eu também queria te pedir perdão. Gente, ali foi algo assim extraordinário. Foi um momento marcante. Eu sei que muito mais do que o abraço do meu pai, Jesus ali nos abraçava. E aí, um ano depois, papai foi para o céu, foi chamado para ir para o céu, já está no céu. Mas eu tenho essa graça. E aí posso dizer que foi o grupo de oração, foi o batismo no Espírito Santo que ocasionou tudo isso em mim. Sou um novo homem através do batismo no Espírito Santo. Fui capaz de pedir perdão ao meu pai, coisa que eu jamais cogitava fazer. Mas o Espírito Santo reservou essa graça, mesmo que eu não merecesse. E aí, assim, para os irmãos que estão nos escutando, que estão nos vendo, né, nessa tarde, eu queria, com meus irmãos de grupo de oração, também convidar o Éder, que a gente no 3 fizesse um convite a eles, na sua paróquia, onde você mora, certamente há um grupo de oração. Não perca tempo, vá lá no grupo de oração. Você vai ser bem recebido, vai ser bem acolhido e tenho certeza, sua vida será transformada, porque Jesus está esperando você lá há muito tempo. Então, não deixe para depois, é agora, é urgente. O Senhor lhe espera lá com toda a urgência. Então, eu queria combinar aqui com os meus irmãos, no 3 a gente vai dizer bem forte, tem que ser convincente para eles, tá bom? Vem, amigo, vem, tá bom? 1, 2, 3. Vem, amigo, vem! E amanhã nós podemos lembrar, né, que a gente está vivendo o mês das vocações. A Santa Igreja reserva todo final de semana para uma vocação. E aí, como já bem disse o Éder, nós celebramos nesse final de semana a vocação dos leigos. O leigo que tem o papel desde o Concílio Vaticano II de ir onde o bispo não consegue ir, onde o padre não consegue ir, onde o consagrado não consegue ir. Esse é o nosso papel como leigo. Se a gente lembrar o documento 62 da CNBB, lá quando ele fala da competência dos leigos, eu peço licença aqui para ler um parágrafo, ele vai dizer o seguinte: os leigos são chamados de modo especial a tornar presente e operante a igreja naqueles lugares e circunstâncias onde ela, só por meio deles, pode vir a ser sal e luz, a ser sal da terra e luz do mundo. Então, esse é o nosso papel como leigos. Nós não podemos mais ficar parados. A Santa Igreja nos envia. Nós temos que ir a esses locais e ser sal da terra e luz do mundo. Então, nós podemos até dizer o que a gente está esperando. O que nós estamos esperando? Certamente você, talvez ouvindo, se imagine, se desenhe e tal. Eu não sou capaz. Veja, não é você que vai por suas forças, por sua coragem, mas é o Espírito Santo que vai lhe conduzir, como está nos conduzindo nessa tarde no programa. Não são as nossas certezas,
as nossas convicções, não é a nossa curta filosofia, nem a nossa curta teologia que nos conduz a isso, mas é o Espírito Santo. Então ele também lhe conduzirá. E digo para você, lembrando o tempo que vivemos, que é o ano da esperança, há muita gente aí que precisa da esperança que vai exalar de mim, de você, através do Espírito Santo. Nós queríamos também trazer aqui uma fala do Papa Francisco, quando escreveu sobre o Dia Mundial da Oração pelas Vocações, dia 19 de março desse ano. E ele vai dizer o seguinte: a vocação nunca é um tesouro que fica fechado no coração, mas cresce e fortalece-se na comunidade que crê, ama e espera. E como ninguém pode responder sozinho ao chamado de Deus, todos temos, diz o Papa, a necessidade da oração e do apoio aos nossos irmãos e irmãs. Todos nós cristãos, segue o Papa, somos vocacionados a ser igreja, não apenas igreja de IBGE, não é o Papa que estou dizendo, isso é uma fala minha agora. Abre aspas e fecha aspas. Comunidade de amor e, como tal, somos responsáveis pela nossa vocação, discernimento, fortalecimento e seguimento firme. E somos também cuidadores da vocação do outro. Nós temos uma corresponsabilidade pela vocação, pela vida e missão do outro, sendo para ele um conselheiro espiritual, um intercessor, um apoio necessário. Segue o Papa. Caríssimos, a igreja é viva e fecunda quando gera novas vocações. E o mundo, muitas vezes inconscientemente, procura testemunhas de esperança que anunciem com a vida que seguir a Cristo é fonte de alegria. É o que nós temos para dizer para você nessa tarde. Sejamos nós, portanto, testemunhas de esperança, seguidores e alegres do Deus vivo e verdadeiro, que transforma o nosso viver ao toda a nossa alegria. Parabéns a todos nós leigos, parabéns a todos aqueles que estão aqui, parabéns a você que está em casa. Deus abençoe você. Foi para terminar esse bloco, você estava falando de algo e eu lembrei de algo super relevante, né? Na própria Arquidiocese de Fortaleza, a gente tem paróquias que tem para mais de 40 comunidades para um só sacerdote, né? Eu lembro muito do Padre Elano falando lá da Taquara, né? Então 35 comunidades para ele ter que visitar, né? Para dar conta de um pastoreio. Comunidades que às vezes tem uma missa uma vez ao mês, uma vez, um mês sim, outro não, né? E às vezes a gente tem uma paróquia tão pertinho, né, que tem missa todo dia. E às vezes a gente nem percebe o quanto isso é valioso, né? Mas às vezes lá nessa comunidade que não tem uma missa, tem um grupo de oração, né, que funciona, nem que seja quinzenal ou semanal, mas tem ali um alimento, né? E esses leigos que muitas vezes fazem uma celebração da palavra, né, levam a palavra de Deus, quanto isso é rico e importante, né, Paulinho? É muito interessante isso, é muito interessante. Às vezes, como leigo, a gente se acha de que eu não sou padre, eu não sou ministro ordenado, né? Assim, pode até lembrar o que diz Santo Inácio de Antioquia no século II, que sem o bispo, sem o presbítero, sem o diácono nós não somos nada, e é verdade. No sentido de viver em desobediência à igreja, mas quando nós nos propomos a seguir aquilo que a Santa Igreja orienta, lembrando aquilo que diz Santo Agostinho, a gente pode fazer o nosso papel na igreja, e a igreja precisa de nós leigos. Isso é um fato que não há como ter uma outra tonalidade senão essa. A igreja precisa de nós leigos. Precisa de você que está aí nos escutando nessa tarde, que está nos vendo nessa tarde, sabe? Procura um grupo de oração para que você tenha um encontro pessoal com Jesus, você vai ver quanta coisa vai mudar na sua vida. Talvez eu sou tímido, não consigo fazer, mas pelo Espírito Santo, daqui a pouco você está fazendo celebração da palavra lá naquela comunidade que o sacerdote, que o seu pároco vai lhe enviar. E que celebração! Hashtag Programa Renovação em Movimento. O grupo de oração é o fundamento da renovação carismática católica existir em todo o mundo.
é onde nós nos alimentamos e vivemos juntos os nossos carismas. E assim, todos os sábados nós queremos te convidar a viver juntos aqui na sua rede Shalom de Rádios, o nosso grupo de oração também, né? Você pode mandar esse grupo de oração para todo mundo participar, todo mundo vivenciar essa espiritualidade. E nós vamos juntos louvar ao Senhor, acolher a sua palavra e deixá-lo falar ao nosso coração. Mas antes de começar aqui o nosso louvor, eu gostaria de saber, conhecer um pouco mais sobre o Ministério de Música do Grupo de Oração Vida com Cristo, que está aqui com a gente hoje. Quem são os nossos irmãos que estão conosco nessa tarde? Boa tarde a todos os ouvintes aqui do programa, aos meus irmãos também do grupo de oração. Me chamo Valdomiro, estou coordenando esse período do ministério e é muito bom, né? Estar sempre na presença de Deus, louvar e glorificar o nome do Senhor, bendizer a Deus. O louvor é uma das vias que mais nos aproxima do Senhor, então louvar a Deus em todo o tempo e lugar, isso é o que nós somos chamados a fazer, né? Eu me chamo Paulo Praciano, faço parte do grupo de oração Vida com Cristo, fiz meu primeiro seminário de vida no Espírito Santo em 1999 e de lá para cá música cristã, né, música para Deus, contagiou meu coração e caminho com esses irmãos no grupo de oração. E a gente gravou também músicas juntos, composição minha, composição do Valdomiro, do nosso irmão Lailton. E vocês podem, nas nossas plataformas digitais, né, de Paulo Praciano, as músicas estão todas lá. Então a gente vive caminhando semanalmente no grupo de oração, servindo e bebendo da graça do Espírito Santo, dessa cultura de Pentecostes. Como leigos que são chamados através da música, né? Sim. Muito bem. Por falar em música, vamos de música, né? Vamos louvar ao nosso Deus? Eu convido você então a sentir essa paz de Cristo, desejar também a paz de Cristo para quem está aí do seu lado em casa. Cristo é a nossa paz, né? A paz é uma pessoa, é Cristo, é o Shalom do Pai para nós. Vamos lá, relembrando uma música bem antiga, mas que fala muito ao nosso coração. Paz, paz de Cristo, paz, paz que vem do amor, te desejo, irmão. Paz que é a felicidade de ver em você, Cristo nosso irmão. Se algum dia na vida você de mim precisar, saiba que sou seu amigo. Pode comigo contar. O mundo dá tantas voltas e a gente vai se encontrar. Quero nas voltas da vida a tua mão apertar. Paz, paz, paz de Cristo, paz, paz que vem do amor, te desejo, irmão. Abraça aí quem tá do teu lado. Paz que é a felicidade de ver em você, Cristo nosso irmão. E é sempre bom louvarmos, né? O louvor salva, cura e liberta. Vamos de louvor então. Canta, povo de Deus, canta. Com alegria. Em casa você pode louvar. Deixa esse louvor te libertar. Vamos lá. Canta, povo de Deus, canta. Glorifica seu nome e canta. Poderoso é o Senhor. Canta, canta, povo de Deus, canta. Glorifica seu nome e canta. Poderoso é o Senhor, pois seu poder age no meio de nós. A sua graça renova as nossas vidas.
Se estamos fracos, temos a sua força e sua grandeza nos leva a conhecer. Louva, louva, povo de Deus, louva, glorifica seu nome, louva, poderoso é o Senhor. Louva, povo de Deus, louva, povo de Deus, louva, glorifica seu nome, louva, poderoso é o Senhor. Canta, pois seu poder age no meio de nós. A sua graça renova as nossas vidas. Se estamos fracos, temos a sua força e sua grandeza nos leva a conhecer. Esse louvor que nos restaura, que nos cura. E vamos então continuar louvando ao Senhor, cantando Deus, quero louvar-te. Se abra esse louvor. É Ele que conduz o nosso caminho ao rumo certo. Vamos lá, Deus, quero louvar-te. Deus, quero louvar-te. Quero adorar-te. Quero te servir. Quero te servir. Quero transmitir. Deus, quero louvar-te. Deus, quero louvar-te. Quero adorar-te. Quero adorar-te. Sempre ao cantar eu só quero dar glórias ao meu Deus. E eu vou caminhando, vivendo o amor, erguendo os meus braços, eu louvo ao Senhor. Quero proclamá-lo no dia a dia, sempre cantando glória, aleluia. Lá embaixo, aleluia. E vai crescendo, aleluia. Deus, quero louvar-te, quero adorar-te, quero te servir. Quero te servir, quero transmitir. Deus, quero louvar-te. Deus, quero louvar-te, quero adorar-te. Quero adorar-te. Sempre ao cantar eu só quero dar glórias ao meu Deus. Sempre ao cantar eu só quero dar glórias ao meu Deus. Sempre ao cantar eu só quero dar glórias ao meu Deus. Eu convido você em casa, você pode cantar essa música de forma mais lenta e fazer dela o seu louvor. Deus, quero louvar-te, quero adorar-te, quero te servir, quero transmitir. Deus, quero louvar-te. Deus, quero louvar-te. Quero adorar-te. Sempre ao cantar eu só quero dar glórias ao meu Deus. Sim, Senhor, temos muitos motivos para dar glórias e louvores a Ti. E nessa tarde queremos Te dizer, Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és excelso, Tu és maravilhoso. Damos glórias a Ti por tudo aquilo que Tu já fizestes nas nossas vidas, pelas graças, pelas transformações. Age também nos corações que estão em casa, Senhor. Age também, Senhor, que eles possam dar glórias, que eles possam abrir os olhos espirituais e dizer: Senhor, nós temos motivos para Te louvar.
Mesmo em meio à dor, à tribulação, Senhor. não faltam os motivos para te louvar, Senhor. Grande és situações tu, que tenha poderoso és teu tu. amor, da tua graça, da tua misericórdia, Senhor. Xalarialaria, Hawaii cantarilaria, laria, 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 laria. louvores e glórias a ti, Senhor. Louvor pelo dom das nossas vidas. Louvor por cada dia vivo para te realizar. Senhor, nesse louvor dá a graça de caminharmos contigo. Quem está longe de voltar para o rumo certo. Nos ajuda, Senhor. Quem está contigo, Senhor, Dá-nos liberdade permanecer a ti, Senhor, de dirigir os nossos com mais corações, fervor, Senhor. de conduzir as nossas Conduz vidas, nossas Senhor, vidas ao caminho reto, segundo o Senhor. teu desejo. E se nos afastamos por algum Senhor, momento, através Senhor, do teu traz-nos de Espírito volta com o teu cajado de aos pastor, Senhor. caminhos, Senhor, que perseguimos Traz-nos de nesta volta, vida. Senhor. Nos apresenta o verdadeiro caminho, Senhor. Eu vou caminhando, vivendo o amor, sempre louvando, erguendo os meus braços, eu louvo ao Senhor. Quero proclamá-lo, no dia a dia. Sempre cantando, glória, aleluia. Senhor, dá-nos a graça de vivermos o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, cada hora contigo, Senhor. Cada hora louvando, Senhor. Faz cair por terra toda murmuração, Senhor, mas que nós possamos te louvar. Estarmos contigo. Senhor, faz-nos sair de nós mesmos para proclamarmos o teu nome aos nossos irmãos, Senhor. Faz essa obra, Senhor. Faz essa obra. Que não estejamos presos nas nossas dores, nos nossos comodismos, mas possamos sair para anunciar. Acolhe a cada um de nós. Como o irmão falava, para comunicarmos o teu nome. Como leigos, consagrados. Esse é o nosso rumo certo, Senhor. Quero proclamá-lo no dia a dia, sempre cantando, glória, aleluia. Hashtag Programa Renovação em Movimento. E que neste mesmo clima possamos ir entregando a nossa querida irmã Luana, pedindo ao Senhor que venha falar ao nosso coração através da sua voz, através de sua garganta, da sua boca, que usa, Senhor, como instrumento essa tua serva, essa tua filha. Nós te pedimos, Senhor, fala através do coração da Luana aos nossos próprios corações, Senhor. Vem falar ao nosso coração. Pedimos ao Espírito Santo que nos fizeste como terra fértil. E agora, Senhor, pedimos que a tua palavra recaia sobre esta terra e frutifique. Vem, Senhor, falar ao nosso coração. Mãezinha, passa à frente. Pela intercessão de nossa mãe querida, Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Boa tarde mais uma vez a todos vocês, irmãos e irmãs que acompanham o programa Renovação em Movimento. É uma alegria imensa nós estarmos aqui reunidos, sintonizados, unidos de coração, nessa mesma intenção de ouvir a palavra de Deus, de louvar ao nosso Senhor,
de nos fortalecer na fé, de firmar os nossos passos no caminho e único caminho que é Jesus. Eu sou Luana, eu faço parte do grupo de oração Vida com Cristo. Nós somos da paróquia São Francisco de Assis, no bairro Quintino Cunha. O nosso grupo de oração ele se reúne todos os sábados na reunião de oração. É um grupo aberto a toda a família, desde as crianças, a jovens, adultos, idosos, toda a família é convidada a estar conosco no grupo de oração. Ser grupo de oração é muito maravilhoso. Faltariam palavras para descrever, mas certamente todos os irmãos que têm uma experiência de grupo de oração sabem do impacto que é na sua vida a experiência de ser grupo de oração. Então, procure um grupo de oração, faça parte de um grupo de oração, porque a nossa vida ela tem a ser fortalecida de maneira extraordinária. E o tema que vai nos direcionar, nos orientar nessa tarde, está na Carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 13. Dirigi os vossos passos pelo caminho certo. Certamente, em algum momento da sua vida, você já teve que pegar uma estrada ou algum caminho, ou ir em busca de algum endereço, muitas vezes sem estar familiarizado com aquele percurso. E pode ter acontecido de você acabar tendo pegado um caminho errado, uma estrada diferente, ou o GPS acabou dando um caminho estranho, diferente, e você precisou cair em si, voltar um pouco, para então tomar uma direção correta para chegar ao seu destino certo. Na nossa vida, que é um caminho, inclusive tem uma música do Dunga que diz que o caminho se faz quando se quer caminhar, né? O caminho se faz caminhando. A nossa vida também é um caminho que muitas vezes pode ter alguns desvios, seja pelas nossas fraquezas, pelos pecados que muitas vezes nós cometemos, pelas dificuldades que nós enfrentamos. Mas, diante de tudo isso, o que não pode nos faltar é a certeza que existe um Deus que nos ama com um amor eterno, um amor imensurável, um amor sem igual, que não quer nos deixar caminhar sozinhos ou perdidos. Ele está conosco, ele tem por nós misericórdia e ele quer que a gente trilhe o caminho certo. Falando da vida cristã, nós, enquanto cristãos, nós precisamos saber qual o nosso destino certo, né? Aonde nós queremos chegar. E também ter a certeza de qual caminho vai nos levar a esse destino certo. Então, não pode nos faltar essa certeza. Precisamos confiar e nos agarrar à misericórdia e ao amor de Deus, que por vezes passa também pela correção. Pais e mães vão entender bastante quando a gente sabe que muitas vezes a gente quer educar o filho no amor, no carinho, né? Com afago, com palavras mansas, palavras... Mas muitas vezes a educação ela também passa pela correção, pelo castigo, que muitas vezes é necessário para que o filho trilhe o caminho certo, tome decisões corretas e acertadas. E Deus, que ama com um amor perfeito, um amor incomparável, ele também usa, muitas vezes, dessa permissão de nós vivenciarmos momentos de correção, de castigo, para que a gente seja reeducado na fé, para que a gente não desvie e não se perca pelo caminho. Então, na Carta aos Hebreus, você pode acompanhar na Palavra de Deus, no capítulo 12, vai nos falar e nos educar justamente nesse amor de Deus, nessa misericórdia de Deus, que passa também pela correção. Você pode acompanhar a leitura, nós vamos ler o versículo 5 ao 7 e 11 ao 13. Estais esquecidos da palavra de animação que vos é dirigida como a filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não desanimes quando repreendido por ele. Pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Estais sendo provados para a vossa correção. É Deus que vos trata como filhos. Ora, qual é o filho a quem o seu pai não corrige? Versículo 11. É verdade que toda correção parece de momento antes motivo de tristeza, de pesar, do que de alegria. Mais tarde, porém, granjeia aos que por ela se exercitaram o melhor fruto de justiça e de paz.
Levantai, pois, vossas mãos fadigadas e os vossos joelhos trêmulos. Dirigi os vossos passos pelo caminho certo. Os que claudicam, tornem ao bom caminho e não se desviem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa palavra, ela vem nos trazer essa certeza. Deus nos ama com tanto amor que não desiste de nós. Então, por muitas vezes, ele vai nos educar, nos corrigir. E aí a gente tem que entender que não é que Deus nos ama e, apesar de nos amar, ele nos castiga. Não, não é apesar. É justamente porque ele nos ama que muitas vezes nós vamos experimentar do castigo. Porque Deus nos ama, muitas vezes esse castigo é necessário para que a gente volte à nossa lucidez, à nossa firmeza nos passos e no caminho certo. Quando um pai e uma mãe castigam o filho, o que vai orientar é qual a intenção daquele castigo. O castigo não é pelo ímpeto da raiva, do ódio, do impulso, mas é pelo propósito de reeducar o filho. E quando nós falamos desse castigo, dessa correção de Deus, que, como diz a palavra, pode causar em nós uma tristeza, um pesar, essa tristeza, esse pesar vai nos levar ao arrependimento. Essa relação com Deus, com o amor de Deus, essa certeza desse amor de Deus, vai nos fazer entender que muitas vezes ser corrigidos por Deus vai nos causar uma tristeza, uma dor. Mas essa tristeza, essa dor vai gerar em nós o arrependimento. E esse arrependimento gera a conversão. E a nossa conversão nos leva à salvação. Justamente porque Deus não desiste de nós, justamente porque Deus não quer nos perder, justamente porque Ele deseja para nós vida em abundância, vida eterna, vida plena, Ele não quer que a gente se perca. Então, o amor de Deus, ele passa também por esse castigo. Ele passa também por essa correção. Qual pai que deixa o seu filho às suas vontades, ao seu querer? Eu sou mãe de um menino de 4 anos. E muitas vezes quero educar pelo amor, mas muitas vezes é necessário também pela dor, pela correção. Isso é amor. E aí 3 pontos podem nos levar a essa reflexão. Dirigir os vossos passos pelo caminho certo. O caminho, ele é feito de cruz. Nós aprendemos com o nosso Senhor Jesus. Mas aquilo que para nós parece tristeza no momento, em futuro próximo vai gerar alegria, frutos de justiça e de paz. 3 pontos podem nos fazer refletir nessa verdade. Dirigi os vossos passos pelo caminho certo. É uma palavra de ordem. Então, primeiro, é também uma responsabilidade pessoal nossa. Nós precisamos buscar essa retidão. Dirigi os vossos passos. Nós sabemos, nós precisamos, nós necessitamos da graça de Deus. Sem ela, nós vamos fracassar no nosso caminho, nós vamos desviar, nós vamos desistir. Nós precisamos da graça de Deus. Mas Deus também quer contar com a nossa parte. Ele quer também a nossa decisão, uma determinada decisão. Então, exige também de nós essa responsabilidade pessoal. Quando nós rezamos o Vinde Espírito Santo, nós clamamos, fazei que apreciemos retamente todas as coisas. Então, diante de tudo aquilo que o mundo nos oferece, nós pedimos e clamamos ao Espírito Santo que a gente possa apreciar tudo retamente, com reta intenção. Não basta conhecer o caminho, nós precisamos querer segui-lo, nós precisamos lutar para segui-lo. Segundo, perseverança na fé. Assim como quando a gente malha, né, busca, a gente tem que estimular o músculo para que ele cresça, se tratando do corpo, a nossa fé, ela também é fortalecida na provação, nos momentos de dificuldade. A fé, ela produz a paciência, e a paciência gera a fidelidade, e a fidelidade comprovada gera em nós a esperança, e a esperança não decepciona, nunca decepciona. A nossa fé, ela precisa estar perseverante nesse caminho, sabendo aonde nós queremos chegar. E o terceiro ponto, existe um único caminho apenas. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6.
caminho, verdade e vida. Cristo é o único caminho. Ele nos traz a verdade, ele conduz os nossos passos na verdade e na vida. Então, sempre com os olhos fixos em Jesus, para que a gente não se perca, para que a gente não desvie o caminho e que a gente um dia possa contemplá-lo face a face no céu. Essa é a nossa meta, é por esse caminho que nós devemos trilhar, sem olhar, sem desviar nem para a esquerda, nem para a direita, nem voltar os nossos passos para o mal, mas estar com os olhos fixos em Jesus, buscando um dia contemplá-lo face a face. Amém. E que a gente possa, eu convido a você nessa tarde, a fazer uma experiência de oração. Diante desta palavra, uma palavra que traz para nós uma palavra de educação, uma palavra de crescimento na fé. Como filhos, porque a palavra vai dizer que Deus nos corrige porque nos ama como filhos. Ele não desiste de nós. Nós não somos um caso perdido. Nós somos filhos amados por Deus. Somos criação do Senhor. Ele nos ama, nos fez a sua imagem e semelhança, e Ele tem muitos planos para nós, muitos planos para você e para mim. Ele tem muitas graças a derramar sobre a minha vida, sobre a sua vida. Ele tem muitos projetos. E o que Ele nos pede é que a gente abra o nosso coração, confie nele, para que a gente volte os nossos olhos e permita que Jesus, Ele venha reinar sobre a nossa vida. Senhor, nós queremos conhecer os teus planos. Nós queremos que os teus passos, Senhor, sejam os nossos passos. Nós queremos trilhar o único caminho que é Jesus. Nós sabemos que a nossa vida é um instante, Senhor. Que tudo está nas tuas mãos. Por isso, nessa tarde, meu irmão, minha irmã, nos consagremos ao Senhor, nos entreguemos, nos abandonemos ao Senhor, confiantes no seu amor, na sua misericórdia, porque Ele nos ama e não desiste de nós. Nós vamos ouvir uma canção para nos ajudar a rezar, mas nessa certeza, Jesus é o caminho. Fora dele não há vida, fora dele não há saúde, fora dele não há destino, fora dele não há amor. Ele é o Senhor. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter. Quero conhecer teus planos, os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Sem ti nada posso fazer. Sem ti nada posso fazer.
Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor, leva-me, Senhor, pelos teus caminhos retos. Leva-me, Senhor. Erguemos um louvor em línguas, um clamor em línguas, clamando esse Espírito que muda os nossos caminhos, que endireita as nossas veredas, que nos faz trilhar um caminho de amor e de paz, de obediência. Nos rendemos a Ti, Senhor. Arrasta-nos, Senhor, pelos caminhos do Teu coração, Senhor. E nós podemos rezar juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou, confiando nesse amor, nessa misericórdia que o Senhor tem por nós. Ele não desiste de nós. Rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Você está ouvindo Renovação em Movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora de mandar alô e eu já gostaria de convidar essa galera aqui do Grupo de Oração Vida com Cristo que está conosco hoje no programa Renovação em Movimento a mandar alô. E eu gostaria muito que mais uma vez eles convidassem a você que está em casa, que ainda não tem o seu grupo de oração, a participar do Grupo de Oração Vida com Cristo. Como é que faz, Luana? Pronto, o nosso grupo de oração ele se reúne aos sábados, às 19h30, no Colégio Jesus Maria José. Não tem erro, ele é coladinho com a nossa Igreja Matriz de São Francisco, ali na Rua dos Pescadores 145, no bairro Quintino Cunha. O grupo de oração é para toda a família, então você é muito mais do que bem-vindo. Vai ser muito especial ter a sua presença com a gente, com muito louvor, momentos de oração, pregação da palavra, momentos de fraternidade. O grupo de oração é uma família, então você faz parte e é muito bem-vindo a essa família. E tem alô para mandar? Sim, eu queria mandar um alô para todos os nossos irmãos do Grupo Vida com Cristo, né? A nossa coordenadora Conceição, que nos enviou a estar aqui, né? Nos deu essa permissão. E para todos os irmãos do Ministério de Pregação, vou puxar a sardinha para os nossos irmãos queridos. E dizer que é uma alegria a todos vocês que estão ouvindo, a todos vocês que estão acompanhando e são da Renovação Carismática Católica. Um grande abraço fraterno, com muito carinho. Também a todos os irmãos católicos, todos os irmãos cristãos, todos vocês que estão acompanhando nesse momento o programa Renovação em Movimento. Um grande abraço e a paz de Cristo. Amém, muito bem. E aí, conselheiro, tem alô para mandar? Temos, com certeza, temos alô para mandar. Queremos mandar um alô inicialmente para nossa presidente, Rosângela Leite,
que é a nossa grande mãe, que é a grande serva de Deus, que nos inspira, que nos orienta, que tem paciência conosco, que a gente dá trabalho Que também. vive às sua vezes. vocação laical. Às vezes a gente dá trabalho para ela, mas como bem disse, né, ela vive a sua vocação por excelência. E isso nos aproxima de Deus. Um abraço, Rosângela. Deus abençoe a sua vida, a vida do Pedro, né? Que é o esposo da coordenadora. A gente até brinca que logo vai ter que ser criado esse cargo no estatuto, o esposo da coordenadora. Quero mandar um abraço também para todos os pregadores da Arquidiocese de Fortaleza, de forma especial o meu núcleo, o Marcelo, o Valdo, Isaías, o Raime, Silvestre e a Patrícia, que são esses irmãos maravilhosos que nesse tempo nos acompanham aí no Ministério de Pregação e que têm discernido com a gente tudo aquilo que é condução ao Ministério de Pregação, claro, tudo com o auxílio do Espírito Santo. E eu também queria mandar um abraço e um beijo carinhoso à minha esposa Gleice, que com certeza está nos vendo nessa tarde. Te amo, um beijo grande. E para minha filha Maria Alice, que é o grande amor da minha vida, juntamente com a mãe dela. Um grande abraço e um beijo pro meu esposo, meu querido amado marido Walt Disney, e o meu pequeno Saulo, que será Paulo, para a graça de Deus. Muito bem, muito bem. Senão vai levar um carão quando chegar em casa. E aí, Valdomiro, tem alô para mandar? Tem sim, quero mandar um alô para minha esposa, Daiane, que me ajuda nessa caminhada, né? E faz com que o meu ministério ele signifique na caminhada com Deus, né? Me apoiando e me dando sempre esse apoio na caminhada. Quero também mandar um alô para os meus filhos e para todo o nosso ministério de música também, que fazem a diferença lá no grupo de oração, junto conosco, aqui comigo e com o Paulo, fazem acontecer a graça de Deus dentro do nosso grupo de oração e nas missões que a gente é chamado a exercer também dentro da nossa comunidade. Um alô todo especial também para Conceição, a nossa coordenadora, que nos enviou para essa missão aqui. Uma pessoa muito simples, mas também cheia de Deus. Que Deus continue abençoando o seu ministério e tendo paciência conosco, né, ali na sua coordenação. Que Deus te abençoe e derrame muitas bênçãos sobre a tua vida, Conceição. Muito bem, muito bem. As declarações de amor aqui, dá para fazer um corte de podcast e botar no Instagram. E aí, Paulo? Quero mandar um abraço, um beijo para minha esposa Edith, que ela inclusive é a secretária da RCC, né, de Fortaleza, auxiliando a nossa coordenadora Rosângela. Quero mandar um beijo para as minhas filhas, a Ana Cecília e a Clarice Maria, lindas. E eu quero mandar também um abraço para minha coordenadora de Ministério de Música e Arte na Arquidiocese de Fortaleza, que é a Roberta, não é? Que nos envia também em missão. Lembrando que a renovação é um movimento eclesial, né? Então a gente vive nas missões, mas somos enviados pelos coordenadores e vivemos essa obediência também. E um abraço também para o nosso pároco, né? O padre Adalto, que é também quem nos dá um aval para que a gente possa servir no nosso grupo de oração, na nossa paróquia de São Francisco, no Conjunto São Francisco. Então, é muito bom ser igreja, é muito bom ser renovação carismática e viver tudo isso que nós somos, né? Incluindo a nossa vivência fraterna. E as famílias precisam dessa cultura de Pentecostes. Muito bem, muito bem. Eu quero mandar um grande alô também para os irmãos que estiveram conosco no Congresso Estadual, né, no último final de semana. Então, irmãos que é tão bom a gente rever os irmãos, né, das dioceses interiores, a gente fica passando por todo mundo, abraçando todo mundo, né? Então, muita gente maravilhosa que a gente pôde encontrar. Também mandando um grande alô para os irmãos que a gente encontrou na Caminhada com Maria também, né? Então, muita gente esteve reunida no último dia 15, né? Na sexta-feira passada, também a gente celebrou Nossa Senhora da Assunção. Então, que grande festa, que festa bonita.
Mandando um alô também para todo mundo que participa no nosso Instagram lá, a RCC Fortaleza CE. Lá no Instagram você pode comentar, pode marcar, pode mandar os nossos posts para quem você quiser. E com certeza alguém está rezando por você quando você manda também o seu pedido de intenção. Então continue participando lá no nosso Instagram. Também acompanhe as nossas postagens dos episódios do nosso programa Renovação em Movimento no YouTube e deixe lá o seu comentário, o seu testemunho, a sua vivência também, de acordo com aquilo que nós falamos, né? Hoje, por exemplo, Paulinho trouxe aqui um testemunho lindo, não foi, meus irmãos? Eu achei maravilhoso, né? Paulinho trouxe aqui o testemunho de vida dele, da experiência dele com o pai, que é algo que me toca também profundamente. E você, tem um testemunho, né? Se você tiver um testemunho, manda para as nossas redes sociais, manda lá para a nossa intercessão, manda lá, de repente, aqui mesmo no chat, que outras pessoas com certeza vão beber dessa graça. Fique por dentro! De volta com o programa Renovação em Movimento, é hora de ficar por dentro de tudo o que acontece na RCC, na Arquidiocese de Fortaleza, no estado do Ceará, no Brasil inteiro, por que não, né? Inclusive, a gente já está vivendo ali um clima de ENF, né? Estivemos juntos com o nosso coordenador nacional, presidente nacional Vinícius Simões, então já dá aquela expectativa, né? Vamos viver o ENF em breve, então o Brasil inteiro está vivendo esse momento de congressos, de encontros, e o maior de todos eles é com certeza o Encontro Nacional de Formação que acontece em janeiro, e a gente já vive essa expectativa, né? Todos os anos a gente quer estar neste momento com todos os carismáticos. Por falar em estar junto de todos os carismáticos, a RCC está fazendo 50 anos no Ceará, mas no Brasil são 56 anos. 56 anos que o Espírito Santo sopra com força mesmo no Brasil através da RCC. Neste tempo foram milhões de pessoas alcançadas, curadas, renovadas pelo Espírito Santo. De 15 a 17 de agosto de 1969, na Vila Brandina, Arquidiocese de Campinas, acontecia a primeira experiência de oração carismática em terras brasileiras. A partir dali, começou uma história que continua a transformar vidas até hoje. Alguém aqui no estúdio, estamos aqui com o grupo de oração Vida com Cristo, é até redundante perguntar isso, né? E o Paulinho já falou sobre isso, né? Alguém aqui no estúdio teve sua vida transformada pelo batismo no Espírito Santo? Teve, Paulinho? Eu posso reafirmar, já disse que sim, mas posso reafirmar que sim, né? O batismo no Espírito Santo deu uma guinada na minha vida, né? Que nem eu imaginava. Na verdade, até hoje não consigo compreender tanta graça de Deus em meu favor. Recebendo aqui também agora o Valdisney. E aí, teve vida transformada já com o Senhor através do batismo? Olá a todos, né? Primeiramente, uma boa tarde, ouvintes. Sim, eu tive algumas vivências, né? E o batismo no Espírito Santo faz parte de uma delas, né? E eu creio que é algo que todo cristão e até as pessoas que ainda não exerceram ainda a sua fé, ainda não decidiram ainda pela sua fé, né? Eu acho que tem que passar assim pelo esse batismo. Eu acho que o nome já está dizendo, é aquele batismo, né? Batizar, realmente assim, é como se fosse assim um carimbo. Você é meu, você é filho meu, amado. Então eu acho que sim, é uma vivência que todo mundo deve contemplar, o batismo no Espírito Santo. E aí, Ministério de Música? Vidas transformadas? Algo mudou? Sim, com certeza. Eu, antes de ter esse batismo no Espírito Santo, era uma pessoa que não tinha expectativa da caminhada, né? De caminhar. E quando eu deixei o Espírito Santo me guiar, aquilo me tomou de certa maneira. Eu até partilhava isso sábado no grupo de oração, da alegria de anunciar o Senhor, né? Aquela experiência foi tão grande na minha vida que
a vontade era de sair falando para todo mundo de Jesus. Então foi algo assim que a gente realmente, como o Paulinho colocou, a gente não consegue explicar tamanha presença do Espírito Santo naquele momento que a gente deixa o Espírito Santo agir na vida da gente, conduzir os nossos passos. A gente precisa ainda melhorar muito ainda, deixando ele agir em nós todos os dias, no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa família, mas aquela primeira experiência a gente nunca esquece. É tanto que hoje, né, faz mais de 20 anos que caminho na renovação, nesse caminho que Deus me colocou, mas pela aquela primeira experiência, foi algo marcante para mim, que realmente mudou a minha maneira de pensar, o meu modo de agir, e vem me moldando a cada dia. Sem o Espírito Santo, eu acredito que eu não estaria nem aqui nesse momento. Eu fui alcançado por um projeto da Renovação Carismática chamado Universidades Renovadas, né, que evangeliza os jovens na universidade. E aí eles promoveram encontros, né, no grupo de oração, e depois um seminário de vida no Espírito Santo. E eu lembro que ali foi pregado para mim o amor de Deus, né? Então foi o mais impactante quando pela primeira vez eu ouvi a palavra que o amor de Deus era incondicional, né? Independente das nossas falhas, independente da nossa história, independente de qualquer situação, o amor de Deus, ele não coloca condições. Deus nos ama de uma forma infinita, eterna e incondicional. E aí naquele batismo, o amor de Deus, ele veio preencher os meus vazios, ele veio curar as feridas, né? E aí começar todo um processo, né? Então, aquela semente, né, lançada naquele seminário de amor, vai então fazendo um processo de cura, de libertação, de amorização. E como é bom, não é? E a gente quantas vezes diz assim, onde estaríamos se não fosse essa experiência do amor de Deus em nós através do Espírito Santo, e sair daquele seminário com um querer conhecer mais a Deus, um gosto pela palavra de Deus, né, que vai nos transformando, e a gente vai caminhando na certeza de ser amado. Acho que o que mais nos transforma é isso, é a certeza de sermos amados por um Pai que está de braços abertos a nos guiar, e mesmo quando caímos, nos levantarmos e seguirmos em frente. Então, esse amor de Deus proclamado no seminário, eu acho que é essa experiência fundamental para que a gente permaneça de pé e perseverante, né? Acho que nessa mesa aqui nós podemos contemplar a perseverança do amor de Deus em nós e da nossa resposta também em perseverarmos, né? Então são décadas caminhando com o Senhor e queremos permanecer assim. O problema é que quando a gente diz o ano que a gente fez o primeiro seminário, a gente se entrega muito, né? Então, eu também sou de 98, né? Então faz um tempinho já, né? 27 anos. E você que está nos acompanhando, né? Você que nos escuta através da Rede Shalom de rádios, dos aplicativos, onde quer que você nos escute, também no YouTube. Qual é a tua experiência, né? Qual é o teu testemunho? Ou você ainda quer ter uma experiência, né? Se você quer ter uma experiência, participe de um grupo de oração. Se você já tem uma experiência, manda seu testemunho pra gente, né? @RCC Fortaleza CE ou @RCC Brasil. Você pode ir lá mandar o seu testemunho, @RCC Brasil Oficial. Você manda o teu testemunho
e você manda o teu testemunho para o Brasil inteiro. A gente está catalogando isso para realmente mostrar tudo aquilo que Deus tem feito no coração e na vida de tantas pessoas, tantos irmãos espalhados pelo Brasil inteiro, em qualquer lugar do Brasil, né? Eu lembrava no testemunho do Paulinho aí do que o Conselho trouxe para a gente refletir hoje, lembrando da Ilha de Marajó, né? E tantos lugares, tantos recantos do Brasil que a renovação chega até de barco, se precisar, né? Quantas vezes Valdomiro talvez já viveu essa experiência, Paulo talvez, né? Quantas vezes a gente teve que evangelizar colocando uma bateria em cima de uma carroça, né? Num carrinho de mão, carregando caixa de som nas costas, né? Para ir para uma missão lá, passando uma pontezinha que parece que vai cair de um lado e de outro, né? Para a gente chegar e fazer a missão acontecer, né? Então manda esse testemunho pra gente, que a gente com certeza vai colocar você na nossa oração e vai também testemunhar para muitas outras pessoas viverem essas experiências também conosco. Por falar nisso, por falar em testemunho, por falar em evangelização, nesse final de semana, no último final de semana que passou, nós tivemos a experiência do Congresso Jubilar, 50 anos da RCC Ceará, na cidade de Limoeiro do Norte, tava até brincando, né? Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Tabuleiro do Norte, e a gente é do Nordeste, né? Mas enfim, né? É uma grande alegria. Quando a gente se junta, a gente ri bastante também, né? Falar nisso, manda um recado pro Jaime, viu? Que a gente tá com saudade dele. Porque falou em risos, a gente lembra do Jaime também. Tivemos uma linda celebração, tivemos a participação da Beatriz Vargas, né? Do Conselho Nacional, tivemos o nosso presidente Vinícius Simões, da RCC Brasil. Tivemos a nossa Luana, que não é a que estava aqui, né? Mas a nossa Luana, coordenadora estadual, também esteve presente conosco. Então, uma grande festa carismática, com uma noite maravilhosa, com Vida Reluz, noite de testemunhos também, né? Quem estava lá presenciou, por exemplo, os membros da banda testemunhando o que Deus faz na vida deles também como carismáticos. Que coisa mais linda, né? E nós vivemos esse momento especial, momentos de homenagem, né? De celebração a tantos coordenadores que se passaram também já pela vida deste movimento eclesial. E como o Paulinho trouxe uma memória muito interessante, o que a gente mais deseja é que venham novos 50 anos e que seja realmente vida longa aos carismáticos no Ceará, em Fortaleza, né? E você, carismático, servo da RCC que busca renovo espiritual, formação geral e específica, direcionamentos proféticos e vida em unidade, o ENF espera por você, né? Tinha cantado a bola ali no bloco anterior. As inscrições para o ENF, Encontro Nacional de Formação para Servos, estão no segundo lote e essa é sua oportunidade de garantir a sua vaga. rccbrasil.org.br/enf, você faz a sua inscrição e não perde esse momento especial. É um momento, para mim, é o momento da unidade, da renovação carismática católica. Inclusive é no ENF que é, digamos assim, dado o start para o ano de 2026, né? O próximo ano de 2026. Então é no ENF ali que a gente vive aquela experiência daquela música nova, né? Do tema do ano. Eita, né? Quando ela toca 2 vezes, 3 vezes, você já parece que tocou a música, pronto. Não precisa falar mais nada não, que você já, sozinho, o Espírito Santo toma conta do lugar. E é aquele momento em que se traz a formação já para tudo que a gente vai viver no ano de 2026. A formação nos possibilita essa intimidade com Deus e nos capacita a levar a experiência do batismo para o outro. Por isso a RCC da Arquidiocese de Fortaleza oferece para você a formação do módulo básico do processo formativo da RCC para os membros do grupo de oração que já participaram do módulo querigmático, que é o Seminário de Vida, a experiência de oração, introdução aos dons e estão na perseverança do seu grupo de oração. Então, se você está na perseverança do seu grupo de oração, as inscrições estão abertas até o dia 10 de setembro e você pode falar do seu interesse com o seu coordenador de grupo de oração e faça a sua inscrição. Vamos fazer um convite muito especial. Já foi feito, né? E vamos fazer novamente. Dizer que
Os meninos aqui disseram, né? A Luana trouxe aqui o recado, como é que faz para participar do grupo de oração Vida com Cristo. O Paulinho disse que se você quer participar do grupo de oração, procura na sua paróquia e a gente vai terminar este Fique por Dentro dizendo mais uma vez, vem amigo, vem. Vamos dizer juntos mais uma vez? Vem amigo, vem! Fique por dentro. De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora de abrirmos o nosso coração para aquelas histórias que nos tocam e nos incentivam a ser pessoas melhores. A vida dos santos. A vida dos santos. Olá, irmãos e irmãs, boa tarde. Mais uma vez nós queremos acolher a você em nome da Renovação Carismática da Arquidiocese de Fortaleza, que nessa tarde tirou um tempinho para estar conosco. Tenha certeza, Jesus está muito feliz com essa opção que nessa tarde você fez, com essa chance a Jesus que você vai dar. E nós vamos falar para você da vida de um santo, né? Nós somos Grupo de Oração Vida com Cristo, da Paróquia São Francisco de Assis, e queremos falar um pouco do nosso padroeiro. Queremos também já lembrar de mandar um abraço para os nossos vigários paroquiais, Padre Arthur e Padre Ari, né? Eles estão nos vendo, né? Então tá aí, um abraço para os senhores, né? Não esquecemos. Então falar de São Francisco de Assis, que é o nosso... Agora foi ele? Que tens contra mim? Do mesmo jeito, então falar de... Então queremos falar para você um pouco sobre São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, ele viveu no século XII, nasceu no ano de 1182 e morreu em 1226. 2 anos depois, São Francisco foi canonizado pelo Papa Gregório IX. Mas São Francisco tem muitas coisas espetaculares que a gente pode falar dele. Certamente a gente já ouviu falar um pouco de São Francisco quando fala, São Francisco, ele era o padroeiro dos cachorrinhos, ele defende os cachorrinhos e tal. Muito mais do que isso. Se a gente lembrar, por exemplo, do chamado de Francisco. São Francisco era um homem de oração. Ele, certa vez, quando rezava na igreja de São Damião, ali aconteceu um chamado a ele direto, né? Jesus fala com ele pelo menos 3 vezes. E aí, quando vai ser escrito, vai se dizer que, através do crucifixo, Francisco ouviu pelo menos 3 vezes Jesus dizer a ele, vai e constrói a minha igreja. E aí São Francisco, que tinha todo um coração já preparado para isso, São Boaventura, que foi contemporâneo de Francisco, ele vai nos dizer que São Francisco era de uma família muito rica de Assis, a sua cidade natal, mas que ele nunca deixou ser alcançado por toda aquela beleza, por toda aquela luxúria, por toda aquela riqueza externa. O Senhor já o preparava. Então Francisco, a partir desse chamado, ele atende o chamado de Deus. E aí ele tem a sua vida transformada completamente. Há muitas virtudes, há muitas coisas que nós poderíamos falar de Francisco, mas eu penso que 3 delas são bem interessantes para que a gente pudesse refletir. A gente pode falar da paz, da alegria e da união que Francisco levou a sério e levou a todos os locais onde ele pôde ir. Situações essas que nós vivemos nesse mundo da pós-modernidade de hoje, vivemos fragmentos disso. Nós vivemos fragmentos de paz, nós vivemos fragmentos de união, nós vivemos fragmentos de alegria. Muitas vezes, até se a gente lembrar um pouco da pregação que já nos foi trazida aqui pela Luana, quando se falava do caminho, e aí certa vez os discípulos perguntam para Jesus qual é o caminho, e está lá em João 14,6 que ele vai dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. São Francisco compreendeu isso de forma genuína, de forma ímpar. Então, tudo aquilo que ele fez foi nesse sentido. Ele entendeu que Jesus era o caminho. Por isso, Francisco procurou pregar a paz. Veja que maravilha para nós. Para nós que somos de grupo de oração, para você que vai para um grupo de oração, tenho certeza disso, que já está nos escutando, já está com o coração apertado e vai procurar um grupo de oração. Nós precisamos levar paz para esse mundo, levar paz para as pessoas,
Para as pessoas que convivem conosco no trabalho, na faculdade, os locais onde nós formos, nós temos que ser esse irmão e essa irmã que leva a paz, que também leve a união. Nós precisamos dessa união. Nós precisamos não uma união superficial, mas uma união que vem de coração. Francisco também, ele fez isso. Ele onde foi, onde passou, com quem conviveu, Francisco tinha essa conotação de união verdadeira porque vinha de Jesus. É verdade que se a gente lembrar do caminho que Jesus já nos falar na pregação agora, a gente pode lembrar que um caminho tem várias curvas, que um caminho tem aclives, tem declives, que o caminho tem direções para a direita e para a esquerda, e às vezes a gente pode até já estar na igreja, no grupo de oração, mas a gente pode lembrar que muitas vezes a gente não consegue seguir de forma ordinária esse caminho. Veja, a gente pode lembrar daquilo que o próprio Jesus nos disse em João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Todas as vezes que nós desviamos desse caminho é porque nós não estamos fazendo as coisas como Jesus quer. São Francisco, ele teve essa determinação. Não era uma opção que ele tinha, ele sabia que Jesus era o único caminho. Por isso, onde Francisco ia, ele levava a paz, ele levava a união. Por isso que ele também levava a união onde ele ia. Isso é o que nós precisamos no nosso tempo. São Francisco, ele não é um personagem histórico que a Igreja Católica traz, mas São Francisco é muito atual. Que nós possamos olhar para São Francisco, olhar para as suas virtudes. E a gente imita tanta gente nesse tempo, a gente imita lá a pessoa da internet, procura seguir a tanta coisa que é dita, mas nós precisamos até imitar. Mas aqueles que nos aproximam de Jesus, que nós possamos imitar São Francisco, que daí a pouco nós estaremos imitando a Jesus, assim como certa vez São Paulo teve a ousadia de dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A luta de São Francisco era essa. Nós podemos lembrar que no leito de morte, quando vão informar para Francisco que ele tem pouco tempo de vida, ele vai dizer: seja bem-vinda minha irmã morte. Veja, por que São Francisco tinha esse comportamento? Porque ele tinha tido um encontro pessoal com Jesus, que o transformou a sua vida. Então, nós não podemos ver Francisco hoje, como já disse, um personagem histórico, mas como muito atual, como um homem que pode nos aproximar de Jesus, como um homem que pode contribuir para mudar a nossa história. Esse é Francisco. A música que foi cantada, que nem foi ele que compôs, mas que alguém o compôs, é uma música belíssima que a gente pode, como os meninos iniciaram aqui o Ministério de Música cantando a música de paz. São Francisco nos ensina a rezar. São Francisco nos aproxima de Jesus através dessa música, através da letra dessa música, que alguém colheu muita coisa, o comportamento de São Francisco e aí compôs essa música. Mas ela é de fato uma oração necessária a nós, a você que nos escuta pela rádio e a todas as pessoas, e a esse mundo louco que nós vivemos, onde não há espaço para essas coisas, onde há rótulos de paz, há rótulos de união. Na verdade, não é isso que interessa a Jesus. Isso só interessa a esse mundo. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Jesus já falou isso e Francisco sabia disso com toda a sua plenitude. Por isso, nós viemos aqui falar da vida de São Francisco para você. Olhe para São Francisco, olhe para as suas virtudes, olhe para aquilo que foi o desejo de coração de Francisco após o encontro com Jesus. É isso que falta a nós, é isso que falta a mim, é isso que falta a você, é isso que talvez falte lá na sua paróquia, lá na sua pastoral, lá no seu grupo de oração. Não tenhamos Francisco apenas como um padroeiro, mas como alguém que pode nos aproximar do céu. Alguém que nós podemos olhar e podemos dizer: eu quero ser igual a Francisco para que eu me aproxime de Jesus e chegue ao céu. Para que eu seja um santo que nem Francisco. E aí, como a gente está celebrando aqui, com a Santa Igreja, a vocação do leigo, São Francisco era leigo. Ele não foi um ministro ordenado.
São Francisco não foi diácono, nem presbítero e nem bispo, ele foi um leigo. Então, olhemos para São Francisco, olhemos para tudo aquilo que ele quer nos apresentar. E a primeira frase da música que nós conhecemos, que é a oração de São Francisco: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. É hora de lembrar da nossa mãe querida. Momento de devoção. Devoção à bem-aventurada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado. e Nossa Maria Santíssima. Olá, meu irmão, meus irmãos e minhas irmãs, queridos ouvintes da Rádio Shalom e do programa Renovação em Movimento. Hoje, no quadro Devoção a Bem-aventurado, nós vamos falar sobre a solenidade de Nossa Senhora Rainha. Queria lembrar a todos que dia 15 de agosto agora, o último, tivemos a Caminhada com Maria, a tradicional Caminhada com Maria, onde é exercido na prática a fé, né? A fé muitas vezes ali, a pessoa que vai ao encontro de Nossa Senhora, muitas vezes pedindo a intercessão dela para alcançar uma graça, ou que muitas vezes já até alcançou essa graça e está fazendo essa caminhada árdua, mas muito proveitosa, às vezes até em gratidão, né, de alguma graça alcançada. Então, essa caminhada, essa tradicional Caminhada com Maria, ao meu ver, assim, particularmente falando aqui, Éder, vejo como, assim, cada ano que passa aumenta, e não necessariamente aumenta em quantidade, em números, mas vejo que aumenta em qualidade, né, na fé exercida pelos católicos, né, e muitas vezes até por pessoas que não são católicos de fato, né, não praticam ali, não vão à missa, não fazem todas as práticas espirituais que nós fazemos, mas que eu sinto que tem esse fervor em muitas pessoas, as pessoas que não chegam a caminhar, mas que estão ali na trajetória, né, estão ali no trajeto, né, gostam ali dessa participação, muitas colocam imagens de Nossa Senhora, participam de alguma forma, assim, eu vejo que até muitas pessoas se emocionam, aplaudem, como é que se diz? Eles também dão a mão, acenam, muitas vezes fornecem água. Então você vê toda a rede, né, todo o movimento que Nossa Senhora proporciona nessa Caminhada com Maria, né? Nossa Senhora não foi apenas elevada ao céu, como também coroada no céu na presença dos anjos e santos. Assim ela se tornou rainha do céu e da terra. Essa devoção se justifica porque Maria, mãe de Jesus, que é rei dos reis, mãe de rei, é rainha. Além disso, ela foi quem mais cooperou com a graça de Deus para a nossa redenção.
Desde os primórdios da igreja, o povo rendeu louvores à Rainha do Céu, nas alegrias e nas dificuldades, e sempre foi ouvido por nossa mãe. É verdade, ela reina no seu reinado, oferece a nós frutos espirituais, frutos de santificação. Quem venera Maria tem sua fé em Jesus fortalecida. A festa da liturgia foi instituída em 1954 pelo Papa Pio XII. Pouco tempo depois, o mesmo Papa fez um discurso em honra a Maria, seguido de uma comovente oração de coroação da venerada imagem de Maria, Solus Populi Romani. Além disso, o Papa Pio XII tinha particular devoção por Maria Rainha. Durante a Segunda Guerra, ele convocou a proteção de Nossa Senhora, que intercedeu, evitando que Roma fosse devastada em uma batalha final entre os alemães e aliados. Nossa Senhora é 12 vezes rainha. Rainha do céu, rainha da terra, rainha dos anjos, rainha dos santos, rainha dos apóstolos, rainha dos mártires, rainha dos confessores, rainha das virgens, rainha dos patriarcas, rainha dos profetas, rainha dos reis, rainha da paz. Nossa Senhora Rainha é celebrada dia 22 de agosto. Meus irmãos, devemos olhar para nossa Rainha como mãe amorosa e bondosa. Nos aproximamos dela com toda confiança e sem receio. Como diz a canção, quem chama por Maria, chama Jesus. Gostaria de colocar aqui uma oração Augusta, Rainha dos Céus. Augusta, Rainha dos Céus, soberana, mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes para que, sobre vossas ordens e por vosso poder, eles persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a inocência, a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus, ó Mãe de bondade e ternura? Sempre o nosso amor e nossa esperança, a Mãe Divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. E com a renovação carismática a gente aprendeu a cantar Te coroamos, ó Mãe. Te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, nossa Rainha. Te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, nossa Rainha. Você está ouvindo Renovação em Movimento. Chegando ao final do nosso programa de hoje, pode fazer comigo. Foi muito bom, foi muito bom. É verdade, é verdade. Muita coisa boa vivenciamos no programa de hoje. Caramba, quanto testemunho, quanta vivência carismática. Pô, celebramos 50 anos, né? Então não é para menos, né? Tem que celebrar mesmo, tem que testemunhar mesmo e tem que levar para você que está em casa essa experiência para que você também venha participar conosco, né? Convidamos você, vem amigo, vem. Então vem fazer parte também de um grupo de oração.
Sábado que vem estaremos juntos novamente e, se Deus quiser, nós estaremos vivendo mais um grupo de oração aqui na sua rede Shalom de rádios, na sua rádio Shalom FM, nos aplicativos, no YouTube e onde quer que nós estejamos, que sejamos leigos, missionários, porque é o que nós falamos hoje, vivenciamos hoje e queremos que você venha com a gente. Tchau, tchau. Deus te abençoe até sábado que vem, se Deus quiser. A Rádio Shalom apresentou Renovação em Movimento, um programa de idealização da Renovação Carismática Católica.